Bom, Olavo, você acabou de falar sobre fazer uma corrida de tipo 30 minutos, né? E na verdade, no meu caso, eu apenas faço uma caminhada um dia por 1 hora e depois o dia seguinte faço uma corrida de meia hora. Isso é a minha rotina, né? Mas eu nunca levanto pesos, não faço nada de musculação. Não sei se você anota Uhum. isso, mas não faço musculação alguma. Então, Aham. realmente, eu não tenho uma diversidade nas minhas atividades físicas. E quase a mesma coisa acontece com os meus idiomas. Eu nunca leio, eu quase nunca Uhum. escrevo, eu apenas escuto e falo. E a minha esposa, no caso da atividade física, ela é uma pessoa muito ativa. Eu acho que eu sou uma pessoa ativa também, mas ela faça academia todos os dias e faça uma diversidade de atividades. Ela sempre me fala: você precisa ah, fazer musculação, né? Você precisa pegar peso, mas eu falo: isso não me interessa, né? Mas você tem a oportunidade de resolver uma discussão conjugal aqui. Então, você acha que realmente é preciso, tipo, diversificar as suas atividades físicas e também as atividades linguísticas? É uma responsabilidade muito grande, Richard. Eu não quero assumir essa responsabilidade, mas Bom, enfim. não é uma briga de verdade, mas sim, a gente Ok, fala ok. sobre isso. É bom falar sobre isso, sim, é um ótimo ponto. Sabe, Richard, é muito difícil você ser capaz de desenvolver todas as capacidades físicas que nós temos, sabe? Uhum. Força, flexibilidade, velocidade, agilidade, enfim, é muito difícil. Talvez muitas pessoas podem achar que estão muito bem fisicamente, mas se elas forem realizar uma outra atividade física completamente diferente do que elas estão acostumadas a fazer, elas vão sentir muitas dores no corpo e Com até mesmo certeza. dificuldade de execução, mesmo sendo uma pessoa extremamente ativa. Como sua esposa, por exemplo. Se pensarmos em uma atividade que ela não faz, Uhum. completamente diferente, ela vai ter dificuldade, ela vai sentir dificuldades. É normal isso, Sim, sabe? claro. Mas é importante, interessante, sim, pensar em estimular o seu corpo de algumas formas, pelo menos essenciais, digamos assim, sabe? Falando sobre atividade física primeiro. Por exemplo, eu estou passando por um problema na coluna, sabe? Sim, sim, Porque eu sempre lembro. fui ativo, se lembra? Eu sempre fui ativo, sempre fiz atividade física, atividade cardio, respiratória, Uhum. musculação, pratiquei esportes, futebol, mas nunca desenvolvi muito a atividade de alongamentos, sabe? E Eu quase também ninguém não. faz. Quase ninguém faz, especialmente para coluna, sabe? Então Sim. agora eu estou tendo uns problemas, não só por isso, outras razões também, mas veja, é uma atividade que hoje eu penso que é importante, assim como correr, caminhar, musculação, é importante você trabalhar, alongar os seus músculos, por exemplo, sabe? Então acho que sim, é interessante pensar em fortalecimento dos seus músculos, eles são importantes, eles que te sustentam e Uhum. te mantêm de pé, certo? Os alongamentos, também o seu coração precisa estar forte, então você precisa trabalhar também atividade cardiorrespiratória. Então, existem atividades que combinam tudo isso de uma forma bem harmônica, sabe? Ou você pode fazer uma ou duas ou três atividades, mas isso requer tempo, isso requer interesse, requer uma série de coisas, não? E sobre as línguas, ah, existem as habilidades linguísticas também, né? E eu também não sou uma pessoa que escrevo muito em inglês, eu não sou muito bom em escrever. Eu até leio, eu já li alguns livros em inglês, mas pratico muito mais a escuta e a fala. Sim. É o meu objetivo. Eu acho que no inglês, nas línguas, depende do seu objetivo, sabe? Sim. Se você realmente. Eu tenho um estudante que ele
fala muito bem português, sabe? Não, não sei se ele escreve, acho que escreve muito bem também. Enfim, para mim ele já é, sabe, praticamente um cidadão brasileiro, Que legal. mas ele Você ainda não tem está falando objetivos. sobre mim? Não, não, Você brincadeira. fala muito bem, Richard, mas não é sobre você. Ah, tá. Ele é russo, ele é Ah, russo, então uma língua completamente diferente, né? hum. E ele tem um objetivo de ser intérprete, sabe? Ah, uau. Intérprete Uhum. de forma simultânea, então é Sim, um nível impressionante. muito alto de habilidade. É, Não é o meu caso. O meu objetivo com o inglês não é esse, né? Eu não tenho o objetivo de escrever cartas, textos. Então, acho que nas línguas você pode selecionar algumas habilidades, sabe? tá, De acordo com o seu objetivo. Nas atividades físicas, existem algumas essenciais que você não pode deixar de desenvolver, sabe? tá. Então Acho que é você isso. acha, porque você falou sobre os objetivos, eu ainda estou tentando ah, tirar a ideia principal. Então, você está falando que você, por exemplo, se o meu objetivo é simplesmente correr rápido para jogar o futebol, sei lá, você acha que ainda eu não posso ter esse desequilíbrio nas minhas habilidades? Eu preciso avançar todas as habilidades um pouquinho, ou você acha que você pode ter um desequilíbrio nas suas habilidades? Não, não sei se entendi especificamente, porque você falou que depende do objetivo, mas também você pode ter alguns pontos fortes e outros pontos mais fracos, ou o que você acha? Sim, sim. Sobre atividade física, eu acho que existe um grupo de habilidades que você precisa desenvolver, independente do objetivo. Tá. Mesmo se você quer desenvolver muita força, você precisa trabalhar o seu coração, você precisa Tá. trabalhar alongamento, sabe? Ah, no estudo de línguas, na minha opinião, não é tão necessário assim você Ok. desenvolver todas as habilidades, sabe? E aí sim, nas línguas, se o seu objetivo, por exemplo, o meu objetivo é me comunicar bem com as Uhum. pessoas, eu quero, claro, cometer o mínimo de erros possível, mas não me importo em cometer erros, desde que a pessoa tenha compreendido o que eu quis dizer, sabe? Esse é o meu objetivo. Então, eu não me Tá. importo muito em escrever muito bem ou Tá. até mesmo ler, sabe? Eu quero Tá. falar e escutar bem, sabe? Esse é o meu objetivo. Então, Tá. eu posso, de certa forma, não eliminar, acho que não seria interessante eliminar a prática da escrita ou da leitura, né? Mas simplesmente diminuir consideravelmente o meu tempo, o meu planejamento para isso, sabe? Tá, Nas línguas. entendi. Então, se estou interpretando bem as suas palavras, você está falando que eu não preciso começar a ler muitos livros e escrever muitos documentos, mas talvez eu precise me matricular na academia para fazer mais musculação. É basicamente isso o que você Eu está diria que falando. sim. Ah, tá. Acho que Entendi. é uma atividade importante, sim, mas não existe somente a musculação e a academia de musculação para fortalecer seus músculos, sabe? Tá, Você pode fortalecer seus músculos sem levantar pesos. tá. Sabe? Você pode pesquisar uma série de atividades utilizando somente o peso do seu próprio corpo, Tá. você fortalece seus músculos também, sabe? Mas acho que esse assunto pode ser um outro episódio, não? Específico para isso. Tudo bem, tudo bem. Então, acho que a resolução, ou seja, ao final das contas, você está falando, enfim, que a minha esposa tem razão, eu preciso fazer um pouco outras atividades físicas. Beleza. Exatamente, acho que Eu- seria isso. talvez eu não vá falar isso para a minha esposa, mas vamos ver. Ela não vai assistir esse episódio no português, pelo menos. Bom, Ela sabe brincadeira. falar português? Ela não. Por isso, Não. o seu Está. segredo fica comigo, a sua resposta. Mas eu sei falar um pouco de inglês. Eu vou Ah, enviar tá. uma. Uma Brincando. mensagem privada, né? Bom, beleza. Então, brincadeiras à parte, acho que
também a gente falou muito sobre o exercício, né? Que para mim é tipo a reprodução, né? Ou seja, o output, né? Tipo falar o idioma, né? A produção de conteúdo. Mas a gente nunca falou sobre o input, né? Para os idiomas é mais a escuta, né? Mas para a saúde física é mais a comida, né? Então, como você vê o input e o output, qual é mais importante? Você tem tipo 80% um e 20% outro? Como vai essa relação entre a comida e o exercício e o input, a escuta e a fala? Perfeito. Richard, eu acho que, bom, sobre atividade física, Uhum. depende do seu objetivo. Se você quer, por exemplo, perder peso, você precisa ingerir menos calorias Tá. do que você gasta, certo? E assim, somente assim você vai perder peso. E você não Se o seu pode obje... recompensar isso com mais exercício? Comer ruim, mas correr mais? é uma conta bem simples, é uma matemática bem simples. Se você vai correr mais, você de certa forma está gastando, queimando mais calorias, certo? Ok. Tá, Se tá. você pode comer o que você quiser, desde que você queime essas calorias sempre a mais do que você está ingerindo, né? Esse input calórico. Tá. Só assim você vai alcançar esse objetivo, que é Hum. perder peso. O mesmo, existem outros objetivos, não? Pessoas que querem ganhar peso. Então, Sim, naturalmente, claro. o processo contrário, você precisa ingerir mais calorias, claro, de forma saudável e planejada, não simplesmente comer qualquer coisa, e treinar, praticar exercícios, mas talvez em uma intensidade ou equilibrada ou até mesmo menos, sabe? Para Tá. ganhar peso. Então, sobre atividade física é bem simples, sabe? É apenas você fazer esse balanço, sabe? Eu Hum. gosto de também comparar com a sua conta bancária no banco. É a mesma coisa, sabe? Tá. Se você gasta menos do que entra de dinheiro, você está ficando rico ou você está ficando gordo. Se você gasta mais dinheiro do que entra, você está ficando pobre ou você Hum. está ficando magro, sabe? Sim. Então, é assim. Eu vejo assim, e no estudo de línguas, eu acho que talvez o ideal seria 50%, sabe, de input e output. Mas o que, na minha visão, acontece muito é a maioria dos estudantes, das pessoas, estudam e praticam línguas de forma passiva, não? Então, ou seja, seria muito mais input do Hum. que output. E Sim. talvez para mim esse é o grande problema da maioria das pessoas. Sim, Então, com certeza. acho que mais output também não é bom, sabe? Porque você precisa ter Sim, conteúdo tipo para fazer falar. exercícios sem a comida suficiente para ter energia, né? Você precisa Exatamente. das palavras, do input para Excelente. reproduzir, né? O É output. isso. É E isso. Sim, eu sim. acho que isso é um problema realmente dos alunos, porque é mais fácil encontrar conteúdo para escutar, né? O input que parceiros para praticar a fala e o output, né? Então, isso Uhum. é o dilema, né? E A falando. confiança também, a confiança, o emocional, acho que conta nesse Sim, momento, sabe? De falar, de exato. É colocar tipo, para fora. ir à academia e se comparar com as outras pessoas. Tipo esse medo de começar e pensar, eu não sei muito bem como levantar peso, né? Esse, essa, Essa esse problema. confiança, Sim, acho que a confiança está realmente diretamente relacionada com a comparação ou a aprovação das pessoas, sabe? tá. Se o estranho, se a pessoa com quem você está conversando, querendo conversar, ela vai reagir bem ou não, se ela vai aceitar bem os seus erros ou não. Acho que isso é um bloqueio
na maioria das pessoas, não? Que deve ser rompido, né? Hoje eu não tenho mais esse bloqueio. Eu já tive Sim, também, sabe? claro. Mas acho que hoje eu falo sem me preocupar muito com isso, sabe? Até mesmo com pessoas brasileiros do meu lado, sabe? A maioria aqui no Brasil existe esse fato curioso, Richard. A maioria dos brasileiros que até mesmo estudam inglês e estão tentando aprender essa língua, sentem muita vergonha, Sim, timidez, com certeza. mas não conversando com um estrangeiro, sabe? Se está Com conversando somente com um outros. estrangeiro, ele se sente bem, na maioria dos casos. Sim, Mas se existem amigos, outros brasileiros vendo ele exato, falar outra língua, então exato. acontece o bloqueio emocional ali, sabe? Sim, isso acontecia comigo também, por isso eu Também. ah, já não faço aula de idiomas, porque com os outros alunos isso foi muito difícil para mim, não pensar que eles estavam me julgando quando eu cometi algum Uhum, erro, né? Então é a mesma coisa com a é. academia. Para mim, eu não sou uma pessoa muito musculosa e sempre me dava um pouco de vergonha porque eu não me comparava bem com os outros homens que eu veia, né? E Sim, a comparação, ela pode ser positiva, você pode usar a comparação de forma a seu favor, sim, mas a maioria das pessoas não faz assim, não usa a comparação para te levar para um outro nível, e sim para te manter ali, onde você está, sabe? sim, com Então, certeza, entendi. E falando um pouco sobre o input e output de novo, porque eu te falei que quando eu faço uma caminhada, os dias que eu faço uma caminhada de 1 hora, isso é quando eu falo com uma pessoa, estou praticando o output, né? Mas quando eu faço uma corrida, não dá para falar com uma pessoa, então eu simplesmente faço o input, né? Então eu sempre adoro combinar essas duas coisas, né? Ou seja, porque o tempo é curto, é difícil encontrar o tempo suficiente para sim. fazer exercício e também para praticar idiomas, né? Então eu sempre quero juntar essas duas coisas, mas eu sei que, porque eu lembro bem, antes de realmente me dedicar ao aprendizado de idiomas, quando eu fazia academia, eu sempre escutava música que me motivava, que me dava mais energia. Mas agora eu escuto podcasts, isso realmente, sem ofender, né? O seu podcast não me dá muito ânimo para correr mais rápido e levantar mais peso. Então, você recomendaria combinar essas duas atividades? Por exemplo, se eu me matricular na academia no ano que vem, eu quiser uh, fazer mais musculação, você recomendaria seguir escutando podcasts? O que você acha que é melhor, talvez, dividir, separar essas duas atividades? Perfeito. Bom, acho que nos próximos episódios do nosso podcast eu vou, durante o episódio, dizer umas palavras de É motivação. isso. Vamos lá, Richard, eu estou te vendo Ah, agora. agora Mais sim. rápido, mais rápido, mais forte. Perfeito. Ah, eu acho que depende um pouco, Richard, da sua realidade, da sua situação, sabe? Se são duas prioridades na sua vida, e já falamos um pouco sobre Uhum, prioridades, sim, acho que sim, seria ideal. Mesmo diminuindo a motivação na academia, na atividade física, mas se é a única possibilidade de você praticar listening, né, escuta, você precisa fazer isso para otimizar o seu tempo, para você exato. poder desenvolver esses exercícios. Se você tem tempo, se você tem possibilidade de planejar o seu dia, a sua semana de uma forma mais confortável, e escutar podcasts não é muito motivante para você na atividade física, não escute podcast na atividade física. Escute podcast ah, lavando o carro ou limpando a casa, Exato. em outra situação. É muito relativo de pessoa para pessoa, então Sim, seria claro. interessante encontrar exatamente o ponto certo para cada um.
sabe? Mas sobre otimizar o tempo, sobre ah, ajustar. Todos nós temos muitas coisas para fazer, né? Então, acho que talvez o único ponto relevante seria esse, sabe? Se você realmente não gosta de escutar podcasts no exercício, mas não tem outra possibilidade, é preciso fazer. Então, Sim, é concordo, uma adaptação. com certeza. Então, Olavo, acho que a gente vai encerrando esse bate-papo, que aliás foi muito gostoso, eu adorei mesmo, obrigado, valeu. Mas antes de terminar, eu queria te dar a oportunidade de falar para a gente onde eles podem te encontrar, por se acaso alguém acabou de cair de paraquedas, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Perfeito, Richard. Bom, mais uma vez eu que agradeço pelo convite. Para mim também foi muito divertido e foi um prazer conversar com você, como sempre. Bom, se as pessoas quiserem praticar português ou quiserem até mesmo entrar em contato com a gente, nós temos o nosso perfil no Instagram, @portuguêsprafora. Temos um canal no YouTube também, Português para Fora. E também estamos presentes nas plataformas de áudio, né? Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts. Então, as pessoas podem escutar os nossos episódios lá. E se quiserem escrever para nós, podem usar o Instagram e o YouTube. Então, é Português para Fora, é o nome do nosso podcast. E só mais um convite, Richard, para as pessoas que estão assistindo esse episódio. Uhum. Estamos, na maioria dos sábados, ao vivo, gravando um episódio ao vivo. Então, é uma outra oportunidade também para poder conversar com a gente, tirar a sua dúvida, participar da nossa gravação, do nosso episódio. Então, aos Sim. sábados, está acontecendo agora 11 horas da manhã, 11 horas e 4 minutos, horário do Rio de Janeiro. Sim, com certeza. Aliás, falando da atividade física, e precisamente a esse horário, os sábados, quando eu faço a minha corrida. Às vezes eu Ah, preciso deixar alguns comentários, né? Então eu preciso caminhar por alguns segundos e depois correr de novo. Mas, excelente. Obrigado pela presença. Você realmente sempre está lá. sim, com certeza. E sim, claro, a gente precisa. Bom, as pessoas precisam te conhecer. Vai lá, todo mundo, dá uma olhada, escuta o podcast. Se vocês não souberem, esse podcast está na minha lista dos top 5 podcasts para o português. Então, realmente, Olavo, você sabe que isso foi um sonho realizado para mim, ter Oh, você aqui no meu imagina. canal. Bom, acho que essa conversa foi muito interessante e espero que os ouvintes também tenham gostado. Eu, pelo menos, aprendi muito e agora também sei que tenho que me matricular na academia. Mas, além disso, eu aprendi muito sobre o aprendizado de idiomas também. E, Olavo, de novo, brigadão, valeu e a gente se fala logo. Até a próxima. Tchau, Obrigado, meu amigo. Obrigado. Até a próxima. tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.